outros programas e jornais, nunca deixou o Pulo do Gato. Você já falou um pouquinho no começo. É uma marca, né? É uma marca que eu tenho. Então, é difícil, viu? Tirar essa camisa aí. É difícil. Ela tá grudada na pele já, a camisa do Pulo do Gato. E o que o pulo representa na sua carreira, Zé? Tudo. Eu já fiz. Eu era do esporte, gostava até do esporte, mas na época que eu parei, em 77, foi quando nasceu meu primeiro filho, Paulo. Eu tinha 35 anos. E aí eu cheguei ao Hélio Ribeiro, e nisso ele foi legal comigo. Falei, Hélio, eu não vou ser revelação de locutor esportivo aos 40 anos. Então eu acho melhor parar por aqui, porque senão eu não vou ter tempo para o meu filho. Porque eu não tinha folga, Cláudio. Eu trabalhei 10 anos, de segunda a domingo. Porque quando eu folgava no jornalismo, eu trabalhava no esporte, então não tinha folga. E não achava ruim por isso, não. Quantas férias eu negociei, não achava ruim, né? Hoje eu tenho que puxar um pouco o breque de mão. Mas eu fui assim de trabalho intenso, tipo workaholic mesmo, entendeu? E até me firmar, né? Até me firmar. Foi isso que aconteceu na minha carreira. Então, devo muito ao Pulo do Gato. Ele me mostrou o caminho do jornalismo. Eu já fazia, né? Como eu falei, Primeira Hora, fiz na televisão, mas com a marca do Pulo, nenhum. Zé, e falando um pouquinho do rádio, esse veículo maravilhoso, quais nomes foram importantes na sua carreira? Vicente Leporassi é o primeiro que pula assim, pá! Salomão Esper. Salomão é a pessoa com quem eu convivo há mais tempo na minha vida. Mais que meus pais, mais que a minha irmã, que se foi tão cedo, coitada. Mas o Salomão é a pessoa com quem eu convivo há 53 anos. Sabe lá o que é isso, Cláudio Junqueira? 53 anos. Eu não sei quem atura quem, eu acho até que é ele que me atura. Mas eu comecei com ele na Rádio América. Ele era o diretor quando eu entrei lá. Eu entrei lá com 19 anos, ele tinha 32. A nossa diferença é mais ou menos 13 anos. Então ele já era um adulto e já tinha nome na profissão. Ele apresentava programas de auditório, foi locutor do Manuel da Nóbrega. E eu era um foquinha. Eu e o Atílio Ricó, com quem eu comecei. A gente fazia o programa esportivo e o Salomão ficava na porta. Aí quando nós saímos, né? Às vezes ele dava risada com alguns comentários do Atílio. Ele falava assim, é o primeiro programa humorístico esportivo do rádio. Hoje tem o Na Geral, né? Mas naquele tempo era um programa esportivo sério. E eu ficava louco da vida com o Salomão quando ele falava isso. Você vê o tempo que a gente convive. Então ele é um conhecedor profundo da minha alma, sabe? Outro dia ele falou isso. Eu sou um especialista em Zé Paulo, que eu sou uma pessoa meio difícil, sabe? Eu sou meio sociopata, tenho umas reações, e eu admito isso. Eu acho que o primeiro passo que você dá para a cura de alguma coisa é reconhecer que você tem aquele problema. Eu não consigo vencer algumas coisas, né? E um dos nossos entrevistados aqui para o nosso programa de mestrado será também o Salomão Esper, em breve. E, nossa, ele tem muito mais coisa do que eu para contar. Zé, já passamos da metade aqui, já caminhando para o fim. Muitos dizem, muitos ouvintes, especialistas em rádio, colegas de profissão, que você é o programa, o Pulo do Gato. E qual é o futuro do Pulo do Gato? Aí é difícil dizer. Dirão os que forem dirigentes aqui da Rádio Bandeirantes na época. Mas, de fato, depois de você ficar 40 anos à frente de um programa, é difícil você imaginar outra pessoa fazendo, né? Embora ninguém seja insubstituível. Mas você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Antônio Carvalho. Antônio Carvalho é insubstituível. Não apareceu ninguém para fazer o que o Carvalho fazia. E ele, depois de 5 anos da sua morte, ele é lembrado pelos nossos ouvintes. Então deixou uma marca registrada da sua passagem por aqui. O que mais pode querer um profissional? Esse reconhecimento. Eu espero isso também. Zé, e qual foram suas referências na condução do programa? Então, já falei dos 2 programas que marcaram pelo menos a forma. O Nada Além de 2 Minutos, da Rádio Nacional, e o Rádio Folhinha Ford, que era aqui da Bandeirantes mesmo, durante um período. Então, esses 2 programas foram a base, a forma para o Pulo do Gato. Zé, a grande marca da Bandeirantes é a prestação de serviço, né? Uma das marcas. E no início do programa, essa prestação no rádio foi uma inovação também? Foi pela época. O Boca no Trombone é do início do programa. E era uma maneira
numa época em que havia censura, de nós colocarmos para fora algumas mazelas que aconteciam, principalmente na cidade. Claro que você não ia fazer uma crítica nacional, porque senão a emissora sofreria as consequências. Mas o Boca no Trombone foi um pouco disso, sim. Sabe, de mostrar que nem tudo eram mil maravilhas, né, como o regime militar procurava mostrar. E que, infelizmente, hoje nós estamos repetindo e nós chamamos de conspiração do sucesso, sabe? Você começa a repetir e a mentira vira verdade. Zé, agora falando um pouquinho da sua carreira, você trancou o curso de Direito na São Francisco, depois concluiu na FMU. Quando ocorreu isso? Eu tranquei em 1965. Por causa da rotina de trabalho? Não, porque foi a época que eu vim para Bandeirantes. Eu já entrei na Bandeirantes em 63. Eu estava no segundo ano da Faculdade de Direito. Mas a minha cabeça era de rádio. Então aí, olha, mudei de horário, não adiantou nem nada. E conclusão, quando chegou 1965, pela terceira vez eu iria repetir o terceiro ano. E aí veio uma lei chamada Suplicy de Lacerda, da ditadura, que era para combater os comunistas que faziam proselitismo. Então eles não saíam da faculdade. Eles ficavam anos e anos, porque o negócio deles não era estudar, era pregar. E eu acabei enquadrado, como se eu fosse um comunista, viu? E precisei sair da faculdade. Bom, eu fiquei meio chocado, mas mais do que isso, ficou a minha mãe. E aí eu tive que ouvir de 65 até 70. Quando é que você vai voltar a estudar? E você vê como nada é por acaso na vida, né? Em 1970 eu fui convidado a participar como jurado de um festival de música, que eu tinha um programa musical aqui na rádio, né? O Brasa, Balanço e Bossa. E aí eu fiquei conhecendo o professor Guaraci Silveira, que foi um dos fundadores da FMU. E comentei com ele que tinha trancado a matrícula em 65 na São Francisco. Falou, olha, se quiser eu dou um atestado de vaga para você. Eu falei, mas como é que funciona isso? Nem sabia, porque eu não ia atrás. E aí eu fui parar na FMU. E num momento muito importante, porque ela pleiteava o seu reconhecimento e contratou os melhores professores que podia, a maioria da São Francisco. E aí até 73 eu estudei lá e foi o período que eu mais aproveitei do curso de Direito, na FMU. E aí eu me formei para a alegria da minha mãe, que até dançou a valsa comigo, que era o grande sonho dela. Ô Zé, então, você chegou na Bandeirantes em 65? 63. 63. Qual que é a data exata, Zé? 1º de fevereiro. 1º de Completei fevereiro. Agora 51 anos. 1º de fevereiro de 63, você chegou na Bandeirantes? Sim, eu era da Rádio América. Você também entrou na América em 63? Não, a América era de 61. 61. Tem a data? 1º de janeiro. 1º de janeiro de 61. Que eu fui registrado, né? É isso. Zé, e aqui agora a nossa penúltima pergunta. Falar um pouquinho quando você esteve à frente da direção de jornalismo aqui da Rádio Bandeirantes. Quem foi Gabriel Romero que te indicou para o seu João Saad para você ocupar a direção de jornalismo? Olha, Gabriel Romero, um dos mais sérios jornalistas que eu conheci, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, hoje ainda faz parte da equipe do Globo Rural, que é a mais antiga equipe de televisão em ação. Você pegar os nomes ali, o Hamilton, o Benê Cavecchini, o Batalini, quem mais que está lá? E o Gabriel Romero, né? O Zé Hamilton Ribeiro faz parte dessa equipe, fez muito tempo. E o Gabriel era o diretor aqui de jornalismo, tanto da TV como da rádio. Só que na rádio, o Hélio Ribeiro é quem comandava. Ele ficava com aquela parte administrativa, férias, folgas, essas coisas chatas que administrativamente nós temos que fazer. E ele indicou num determinado momento, eu não sei nem porquê, porque as nossas ideologias até não batiam, né? O Gabriel é marcadamente um homem de esquerda, né? Uma pessoa maravilhosa. E eu não digo que sou de direita, mas sou do centro para a direita, né? Mais conservador. E, no entanto, ele viu méritos em mim, eu fiquei agradecido o resto da vida. E ele me indicou. O Hélio Ribeiro estava num período aqui de desentendimentos com a casa, porque o Salomão Wesp foi indicado para a superintendência e o Hélio Ribeiro achava que era ele que devia ir. E aí ele entrou em choque com a direção e acabou dando certo por isso. O Salomão foi para a superintendência e eu vim para o departamento de jornalismo com o apoio do Salomão, né? E aí o Hélio Ribeiro se mandou daqui, foi embora. Foi embora e quis levar a maior parte do nosso pessoal.
Uma boa parte foi com ele, mas outra ficou aqui, inclusive o Ferreira Martins, que era o nosso locutor principal. Ferreira um dia entrou na minha sala e falou assim: você precisa de mim aqui? Eu falei: preciso, então eu vou ficar. Para mim foi uma surpresa, porque o Ferreira Martins era um homem-chave dos esquemas que o Hélio Ribeiro montava para as emissoras. Trabalhou com ele na Piratininga, na Jovem Pan, na Tupi e aqui na Bandeirantes. E eu dava como certa a ida do Ferreira para a Rádio Capital com o Hélio Ribeiro. E aí tive essa surpresa agradabilíssima. Ô Zé, o Salomão foi superintendente artístico Não, nessa época? não, superintendente geral. Geral. Zé, última pergunta aqui. O que o ouvinte representa para você? Tudo, né? Sem ele, o Ibope não mostraria os índices que mostra hoje, né? Que colocam o programa em primeiro lugar. Aliás, é interessante essa pergunta. E quando eu disse que o ouvinte mudou, mudou por quê? Por que mudou? Mudou porque naquela época ele ouvia muitos programas chamados populares, ditos populares. Zé Bétio, Gil Gomes, Eli Correia. Eu perdia desses programas. Quando vinha o Ibope, o Pulo do Gato ou era terceiro ou era quarto na audiência. E a partir de, não sei, fim dos anos 90, ou meados dos anos 90 para cá, o jornalismo deu um salto. Quer dizer, as pessoas passaram a ser mais críticas e a querer ouvir outro tipo de programa que não aqueles de entretenimento, né? Então, essa é a diferença aí respondendo e complementando aquela pergunta. O que mudou? O ouvinte. Hoje ele é mais exigente. Muito bem, Zé, queria te agradecer muito por essa entrevista, essa participação aqui. Isso vai servir, é claro, no objeto de estudo para o nosso mestrado. Muito obrigado, Zé. Bom, depois você me paga o Flogoral que eu vou precisar porque a minha garganta já está pifando. Então o Flogoral é que me restitui. Pelo menos o café eu pago agora, tá? Então tá bom. Foi um prazer, Cláudio. Boa sorte, hein? Obrigado, Zé. Muito bom. Mas o Amorim sair da programação foi uma das estupidezes aqui do Samir Hazuki. Imagina, o programa tinha tudo a ver com o horário. Olha o que tem de nordestino aquele horário. O Amorim era líder, pô. Fazia uma base sólida para o pulo. Se bem que o Carvalho depois também